queridas irmãs, queridos padres aqui presentes. Hoje, nessa liturgia desse 21º domingo do tempo comum, as leituras que nós escutamos são leituras que nos levam a refletir algumas coisas. Talvez confesso que a primeira reação que eu tive quando eu li as leituras de hoje para preparar essas palavras, eu dei um pouquinho de risada. Porque o Salmo diz sobre a suavidade do Senhor, né? Provai e vede quão suave é o Senhor. Mas o Evangelho começa dizendo que as palavras de Jesus são muito duras. Uma grande contradição. Ao princípio, pelo menos, né? Ao nosso parecer. Como o nosso Senhor pode ser duro e suave ao mesmo tempo? Como nós podemos dizer essas duas coisas sobre eles no mesmo dia, numa mesma liturgia? Eu dei um pouquinho de risada, mas isso me levou um pouco a refletir sobre o que significa, né? Essa dureza de Jesus e também a sua suavidade. Se nós partimos do Evangelho, eu fui um pouco atrás, né? Nós escutamos aqui a continuação, o finalzinho do capítulo 6 de João. E os discípulos dizem isso a Jesus depois de todo o discurso que ele faz e que nós escutamos nos últimos domingos sobre o pão da vida. Para nós, hoje em dia, cristãos, católicos, essas palavras não são tão duras. Jesus se apresentando como o pão da vida, aquele que quando nós comemos nos dá a vida eterna. Não são nada duras para os nossos ouvidos. Mas para os ouvidos dos seus contemporâneos, sim. Para o povo judeu, de onde ele vinha, que acreditava em um Deus da história, sim, mas um Deus muito transcendente, como nós podemos comer. Um Deus tão transcendente, né? Um Deus que está nos céus. E Jesus traz essa novidade grande, que ele vem habitar no meio de nós e continua habitando como o pão da vida, né? Na Eucaristia, na palavra que nós escutamos. Para os judeus essas palavras eram muito duras. Tão duras que nós vemos aqui, nesse trecho de Evangelho, vamos dizer assim, pelo menos entre aspas, um fracasso de Jesus. Alguns discípulos deixaram de segui-lo ao escutar essas palavras. Duras, difíceis de entender. Tanto é assim que os próprios discípulos de Jesus o repreendem, né? Senhor, essas palavras são muito duras, quem consegue escutá-las? Mas Jesus vem então e nos apresenta talvez a outra face da moeda dessa dureza. Ele diz que as suas palavras são espírito e vida. Espírito e vida. E se nós pensamos nessas duas palavras, né? São palavras que estão carregadas de suavidade, não é verdade? Se nós pensamos no Espírito Santo, que nas Sagradas Escrituras nós o conhecemos através de metáforas, né? Através de imagens, como por exemplo, esse vento que está passando agora pela nossa pele, né? Essa suavidade do vento. As Sagradas Escrituras conhecem o Espírito Santo como vento, conhecem o Espírito Santo também no símbolo da água, que é suave, que é fluida, né? Que não é sólida, que não é dura, mas que sim traz essa suavidade para a nossa pele, traz essa suavidade para o nosso corpo que se hidrata, para o nosso corpo que sente esse vento. Deus que de repente para os nossos ouvidos, muito centrados, né, nas nossas próprias necessidades, muito centrados nos nossos próprios egoísmos, pode parecer duro, é na verdade suave. É na verdade suave. E nós entendemos a suavidade de Deus quando nós experimentamos também a suavidade humana, a suavidade nas nossas relações. E também com isso, nós entendemos essa carta de São Paulo aos Efésios, que traz a imagem do homem e da mulher, de Cristo com sua igreja, carregada de uma relação de suavidade. Nós, de repente,
com os nossos ouvidos atuais também, achamos que é muito duro quando São Paulo diz, né, que as mulheres sejam submissas aos seus maridos. Porque realmente essa palavra hoje em dia não é uma palavra muito feliz, vamos combinar, né? É uma palavra difícil de entender, submissão. Só que se nós pensamos que submissão, nesse caso, né, nas palavras de São Paulo, são o contrário ao que nós poderíamos chamar de tirania, de autoritarismo, né? Quando uma pessoa se põe como o centro e todas as outras coisas tem que fazer alguma menção ou tem que ser tem que se abaixar, né? Tem que aceitar tudo que vem de outras, né, pessoas. Quando nós entendemos então que submissão é algo que afeta a dignidade dos outros, realmente é uma palavra difícil. Só que se entendemos submissão como o contrário da tirania, né, como o contrário do desamor, como o contrário da indiferença frente aos outros, contanto que as minhas necessidades sejam satisfeitas, submissão é sim uma relação suave, em que não só a mulher com seu marido tem que ser submissa, mas também o marido com a mulher. Também eu com os meus irmãos. Porque ninguém pode se sentir, ninguém pode se achar, né, o centro do mundo. Essa não é a mensagem de Jesus. Esse não é o mandamento do amor, né? O mandamento do amor é que nos amemos mutuamente. Sejamos, então, submissos no sentido de atentos à necessidade do outro. No sentido de saber colocar de lado as minhas necessidades quando eu vejo que o outro precisa de algo também. Precisa satisfazer as suas próprias necessidades. E isso também se equilibra na leitura que nós escutamos da carta aos Efésios, quando São Paulo diz que os maridos devem amar as suas mulheres. Onde há amor, não há submissão no sentido que nós entendemos hoje, mas sim no sentido que Deus entende, no sentido que Deus coloca nessa Sagrada Escritura, né? Onde há amor, existe atenção ao outro. Onde há amor, existe um respeito para com as necessidades, para com as fraquezas do outro, para com os limites que o outro tem. E sentindo então essa suavidade nas nossas relações humanas, nós podemos entender a suavidade de Deus, que nos criou a sua imagem e semelhança. Nós podemos sentir essa suavidade do Espírito passando nas nossas vidas, passando pelos nossos corações e nos tornando mais suaves. Se eu penso no contrário da sua mais suave. Se as nossas relações humanas, na nossa família, com os nossos amigos, com o nosso trabalho, são ásperas, é difícil sentir que Deus é suave comigo. Mas se eu sinto a suavidade de Deus e deixo que essa suavidade tome conta do meu coração, tome conta da minha maneira de ser, aí então eu posso sentir realmente que Deus é suave para conosco e posso ajudar que o outro sinta também. Sintamos então a suavidade do Espírito, sintamos então a suavidade da vida, pedindo para que Deus nos ajude a abrir os nossos ouvidos para a sua palavra e entender o significado mais profundo que essa palavra tem para as nossas vidas. O significado da nossa salvação, em que Ele vai salvando aos poucos a nossa maneira de ser, vai salvando aos poucos as nossas relações, vai salvando aos poucos a maneira como eu me entrego aos demais e como os demais também se entregam uns aos outros e também a mim. E que Jesus, então, possa fazer com que essa palavra, que parece ao princípio dura, suavize os nossos corações. Tire todas as asperezas, todas as durezas do nosso coração, para que o nosso coração seja semelhante ao seu. Jesus, manso e humilde de coração,
se inscreva em nosso canal, curta, comente e compartilhe. Não se esqueça de acionar o sininho para receber diariamente os nossos vídeos.